Graças a Deus, graças a Deus. Hoje eu vou trazer um estudo aqui para você, que diz assim, como os evangélicos ajudaram a Hitler e ao nazismo. Então eu estou pegando alguns fatos históricos e eu quero passar para você alguns fatos que fizeram Hitler o que? Ele dominar a religião. Ele juntou junto dele a religião, no caso chamado de protestantes, né? Hoje aqui no Brasil somos chamados de evangélicos. Ele ajuntou os protestantes, ele ajuntou os evangélicos. Ele formou uma religião só, no caso os luteranos, os batistas, né? E depois eu vou falar algo sobre os batistas do passado, algo que achei muito interessante. A história, ela não deixa nada passar em oculto. A história, ela nos mostra como as coisas aconteceram. E isso é importante, fatos. Fatos são fatos. Contra fatos não há argumentos. Vamos pegar aqui, então, alguns temas que nós temos. Tem mais uma foto aí de Hitler. Você vê que ele dominava ali, as crianças, os jovens gostavam dele, eles tinham um ministério de informação com Goebbels, eu já vou chegar lá. Vamos entrar aqui, fazer uma transição, para a gente poder, primeiro já, usando aqui uma revista, a Super Interessante, que diz assim, a revista Super Interessante de 2016, 31 de maio de 2016, foi lançada essa revista, a Super Interessante. E, então 2016 não tinha Bolsonaro, não tinha Lula, não tinha nada disso aí, tá? Para não ficar falando que o pastor está falando da política, viu? Presta atenção, é só história. Quero passar informação para você, e você que é inteligente, você que tem o Espírito Santo, você que tem o Espírito de Deus, você tira o quê? Você tira as suas próprias conclusões. Vamos ler? Então aqui, aqui ele fala, quais os 7 motivos que fizeram os alemães embarcarem na loucura de Hitler. Entenda porque a sociedade alemã produziu tantos filósofos e artistas e apoiou desvaneios de Adolf Hitler e seus asseclas. Então, como que aconteceu? Qual é o contexto histórico? O primeiro contexto histórico é o Tratado de Versalhes. O que aconteceu? Como eles perderam a Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, que eles fizeram com os políticos alemães, a Alemanha perdeu e teve que 13% do seu território, 75% das suas reservas de ferro, 26% de carvão, além das colônias. Então os alemães viram esse acordo rigoroso e se sentiram humilhados, né? A incapacidade psicológica alemã de aceitar a derrota e a reparação criou um terreno extremamente fértil para o crescimento de um nacionalismo radical. Olha só, isso causou um nacionalismo radical, da qual o nazismo seria a expressão mais extrema. E o nazismo se aproveitou do quê? Dessa derrota que eles tiveram, dessa humilhação, e colocaram um senso mais radical na Alemanha. Segundo item, sentimento nacional. Desde o século XIX, sucessivos líderes alemães haviam insuflado um ardente nacionalismo entre o povo. Foi o chanceler prussiano Otto von Bismarck que inventou a identidade germânica, unificou a Alemanha e fundou o Segundo Reich. Adolf Hitler seguia sua cartilha, convencendo a massa que a Alemanha era ameaçada por inimigos poderosos. Então, Adolf Hitler começou a criar inimigos para que os alemães pudessem se juntar com ele. Então ele falava, vai acontecer alguma coisa e os inimigos vão vencer a gente, vão destruir. E o Führer invocava a figura mística de Frederico Barbarossa, líder do Império Sacro-Germânico. E ele queria expandir o território e prometia que o Terceiro Reich trazia de volta a grande potência. Outro fato importante era a aversão à democracia. O povo alemão nunca engoliu que a república, o regime democrático, eles perderam a Primeira Guerra. Então, o que eles começaram a falar? Falar que não adiantava ter
congresso, deputado, senador, nada disso aí. Precisava ter uma pessoa para mandar. E aí o Partido Social Democrata tentou sustentar a democracia, não conseguiu. Tinha outras forças políticas. Todas as forças políticas eram favoráveis ao Estado autoritário. Os nazistas se aproveitaram disso para convencer a população que a democracia era uma coisa desestabilizadora. Então, outra coisa também que foi importante foi a economia. Havia 30% de desemprego. 30%. E nessa situação, Hitler viu uma oportunidade, que ele chegou ao poder em 1933 e adotou a política de incentivo baseada na produção. E aí surgiu a Volkswagen, o carro do povo, que chegou aqui, que a gente já conhece. Também o carisma de Hitler. O nazismo nunca teria chegado tão longe sem a liderança carismática de Hitler. Ele tinha um poder de convencimento difícil de ser igualado. Ele, no palanque, ele encarava o mito do corpo da Alemanha. Olha só, revista de 2016. No palanque, Hitler encarava o mito, ele encarnava o mito. As pessoas chamavam ele de mito, cujo sistema circulatório era a massa que aplaudia sua devoção. O caráter messiânico de Hitler foi bem explorado pelo seu ministro da propaganda. Então ele também tinha uma propaganda muito forte, com jornais e revistas, comandado por Joseph Goebbels. Goebbels, esse era o chefe da propaganda de Hitler. Então Hitler, ele fazia o quê? Que as massas o adorassem, ele era o mito, e por causa disso, ele usava o Joseph Goebbels. Para quê? Para controlar a propaganda. E terror. O medo dos órgãos de repressão ajudava a compreender o silêncio da sociedade alemã diante das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Então ele tinha lá polícia, ele tinha promotores, ele tinha juízes, ele tinha ministros que ele podia mandar investigar e prender as pessoas a hora que ele queria. Então ele começou com a perseguição dos judeus e dos comunistas. Olha que interessante. Ele perseguia os judeus e os comunistas. A Gestapo não seria tão eficiente sem a ajuda de cidadãos comuns. Em outras cidades foi diferente. O racismo. Hitler se valeu do antissemitismo arraigado, né, que é contra os judeus. Alento o mito de que os judeus eram aliados do diabo. Olha que interessante. Ele chamava os judeus de aliados do diabo. E chamava os comunistas de aliado do diabo. E começou a prender as pessoas, matar judeus. Como ele dizia que matar judeus era como exterminar ratos e bactérias. Ele chamava também as pessoas de raças parasitárias. Então, esses são 7 pontos importantes. Como que Hitler tinha tanto poder? Agora, como que a igreja ajudou isso? Eu vou pegar aqui um tema de um pastor, Hermes Fernandes, e ele fez uma matéria sobre isso. E aí ele fala que não é a primeira vez que líderes evangélicos apoiam o fascismo. Dentre os 17 mil pastores evangélicos, havia na Alemanha nem 1% que não apoiasse o regime nazista. Os protestantes e seus líderes, eles insistiam em cooperar com Hitler. A primeira maioria absoluta do Partido Nazista nas eleições estaduais aconteceu em 1932 em Oldenburgo, onde 75% da população era protestante. Hitler viu ali nos protestantes uma grande oportunidade e se aliou com eles, porque eles eram, na maioria, luteranos e batistas, e outros movimentos chamados cristãos, liderados por clérigos, pastores, reverendos e diáconos, que só foram ver a tolice que tinha feito quando as suas mãos já estavam sujas de sangue judeu. Aí, eu peguei aqui algumas outras informações e achei esse Martin Niemöller. O Martin Niemöller foi um pastor que ele foi contra o nazismo. É claro que ele foi contra o nazismo, ele fundou a Igreja Confessante, porque ele tinha junto com ele 2.000 pastores luteranos, que na Liga de Emergência dos Pastores. Mas mesmo assim, a igreja oficial era controlada pelos nazistas.
Então eles pegaram todos os evangélicos, que formou uma igreja do Estado, pegou os evangélicos, formou uma igreja, uma organização só, e aí o que aconteceu? A igreja acompanhava o Estado. Mas aí, esse homem se revoltou contra Hitler, mas o que aconteceu? Ele foi preso, ele foi proibido de escrever em 1941, 1940 foi proibido de falar, 1941 foi proibido de escrever, e 1943 ele foi preso, aos 39 anos, e foi enforcado. Ah não, esse não é Niemöller, esse é o Bonhoeffer, que também foi um pastor que ficou contra, né? E o Martin Niemöller, ele foi soldado da Marinha de carreira, lutou na Primeira Guerra Mundial, era patriota, concordava com a filosofia anticomunista dos nazistas, por isso suas palavras eram uma promoção. Mas depois, quando ele viu o que estava acontecendo, ele ficou contra os nazistas e depois ele foi preso e ficou no campo de concentração, né? Aqui vai falar mais adiante aqui. Ele foi, em julho de 1937, foi preso por ter criticado as medidas do governo em suas pregações. Aí ele foi preso e depois ele foi prisioneiro pessoal de Hitler num campo de concentração. Para Hitler, no entanto, a sentença pareceu suave e enviou ele para um campo de concentração. Tá? E muito interessante isso daqui, muito interessante mesmo. Esse Niemöller escreveu uma frase que dizia assim: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei, porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu me calei, porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. E quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. Olha, que coisa interessante, né? A gente poder ter a expressão e lutar contra aquilo que a gente acha que não é digno, né? De uma coisa aonde a gente possa servir e adorar a esse Deus. Então, aqui eu também tenho aqui mais uma coisa interessante, que como os evangélicos ajudaram, né? Os protestantes ajudaram, né, Hitler. Então eles foram enganados por Hitler. Eles foram enganados, se juntaram com Hitler. E o que aconteceu? Eles levaram, porque Hitler começou a falar o quê para os evangélicos? Ele começou a falar contra o comunismo, o bolchevismo. Porque o bolchevismo envergonhou as igrejas quando eles perderam a Primeira Guerra, que foram os comunistas. Então eles pegaram aquela bronca, aquela raiva dos comunistas e viram que os evangélicos também não gostavam do comunista, começaram a falar isso e começaram a falar que os comunistas eles eram do diabo e que eles eram ateus e que eles eram isso, que era aquilo. E aí eles, para ajudar, ficaram contra também os filmes imorais, ficaram contra as pessoas homossexuais. E aí Hitler começou a queimar na Alemanha um monte de livro e revista que dizia ser corrompidas. Fizeram fogueiras das livrarias e dos livros comunistas e dos livros do judeu. E aí a nova Alemanha, ela foi se transformando. E foi então que surgiu a igreja confessional, a igreja confessante, que era liderada por pastor Martin Niemöller. Olha só, nada a ver assim com as coisas de hoje. Mas se a gente for assim, dar uma olhada, assim, mais a sério mesmo, se a gente for dar uma olhada assim, mais de pertinho, vamos ler de novo a revista super interessante? Vamos ver aqui o que fala a revista. Olha aí as pessoas com a mão, tudo adorando Hitler. Então já desde a escola, eles já ensinavam o que as crianças a estarem fazendo o quê? A estarem sendo manipuladas para adorar a Hitler. Para Hitler ser o líder deles. Então eles, já desde a escola, ele já ensinava as pessoas a fazer, levantar a mão, né? Um símbolo, levantar a mão para o Hitler. E depois, essas crianças, depois de, no ano 33 tinha 7, 8 anos, no ano 43 estava com 17, 18 anos. Né? Então eles já estavam todos ali
adorando e servindo a Hitler. Muito interessante mesmo a gente ver tudo isso daí que estava acontecendo. Agora eu vou voltar lá na revista e aí eu quero falar um pouquinho sobre também os dias de hoje e ver se tem alguma coisa interessante aqui. Essa revista, vou voltar a falar para você, foi publicada em 2016. Para ninguém falar que depois que a gente está falando alguma coisa e inventando coisas, tá? A revista é de 2016. Olha só, não sei se é coincidência ou não, mas pode ser que seja uma coincidência. Então a gente vê aqui o sentimento nacional. Você sabe que hoje em dia tem bastante gente falando de patriotismo, de bandeira brasileira, que o Brasil foi roubado, que o Brasil foi saqueado, que acabaram com o Brasil, que a gente tem que refundar um novo Brasil, fazer um novo Brasil, como se nós não tivéssemos um Brasil cheio e lotado de condomínio fechado de rico. Porque o que eu vejo são carros importados, Range Rover, carros importados e condomínio de rico para todo lugar. Supermercados gigantes, chamados de atacadão, tendas, shopping centers lotados, restaurantes lotados. Agora, claro que está com esse coronavírus, não. Mas há um sentimento de bandeira nacional, né? Um sentimento de fazer as crianças cantar hino nacional, falar que as crianças têm que ser militar, igual Hitler, aí, levantar as mãos. Hi Hitler, hi Hitler. E outra coisa que eu vejo hoje em dia, o povo alemão, eles ficaram contra o regime democrático, ficaram contra as leis democráticas, contra Senado, contra deputado federal e contra Supremo Tribunal Federal. E aí, o que eles fizeram? Os nazistas aproveitaram disso para convencer a população que a democracia era desestabilizadora. E muitos alemães sonhavam com a volta de um líder da estatura de Bismarck. Eles queriam ter um líder. E aí viram em Hitler um sujeito capaz de tomar as rédeas do país e restabelecer a ordem. Tem alguma coisa parecida com o que está acontecendo nos dias de hoje? Nos dias de hoje estão querendo fechar o Congresso aqui no Brasil, estão querendo fechar o Senado, estão querendo fechar o Supremo Tribunal Federal e estão querendo dar poder para o presidente da República. Não está ficando parecido? Como que em 2016... uma pessoa escreve uma revista, em 2016, a pessoa escreve uma revista e hoje está acontecendo igualzinho estava acontecendo naquele ano. Como que pode? Olha lá, as pessoas tudo com a mão levantada. Olha que coisa interessante. Eu não sei se é uma coisa assim, como que eu posso dizer assim, se tem algum, se eu estou errado no que eu estou pensando. Talvez eu esteja errado no que eu estou pensando. Mas eu vou achar uma foto aqui e vou mostrar para você. Qual que é a diferença da pessoa levantar a mão e fazer assim? Olha aí. Qual que é a diferença da pessoa levantar a mão e fazer assim? Para a pessoa levantar a mão e fazer assim. Qual que é a diferença? Não parece que é parecido? Querer fechar Congresso, economia desestabilizada, querer fechar Supremo, querer fechar Senado. E depois ter um símbolo. Olha aqui como que era naquele tempo. Como que começou. Olha como que começou. As pessoas levantando a mão para saudar o líder. Vamos continuar na revista? Vamos ver o que mais fala? Olha que coisa interessante. Legal, não é? Dá sua opinião aí. Por quê? Pode ser que eu esteja enganado no meu pensamento, né? Vamos dar uma espiada aqui. Olha só. Que coisa interessante. Quando eu li essa revista, eu fiquei impressionado, né? A política econômica, já falei. E aí o carisma de Hitler. Olha que coisa linda. No palanque, ele encarnava o mito da Alemanha. Olha o que ele encarnava. O mito. Olha quem que era Hitler. O mito. Tem alguma coisa parecida com os dias de hoje? O mito. E aí o povo não só dizia que ele era o mito, mas também que ele tinha um caráter messiânico, porque foi bem explorado o caráter messiânico. Diziam que ele era o Messias, ele era o enviado de Deus. Gente do céu! Diz que Hitler foi o enviado de Deus, o caráter messiânico. Então as pessoas que já eram da sua maioria evangélicas,
eles começaram a falar que Hitler foi enviado por Deus. Hitler foi enviado por Deus. E tudo girava em torno da forte personalidade do Führer. Então, o caráter messiânico. Será que tem alguma coisa parecida com os dias de hoje? Duas coisas eu quero falar. Propaganda. O nosso governo atual de hoje foi eleito pela propaganda. Foi eleito pelas fake news. Foi eleito pelo Facebook, pelo WhatsApp. Foi eleito pelas máquinas e robôs. E quem que é o ministro da propaganda? É um americano que fez a eleição do Donald Trump. Um americano, eu não me recordo o nome dele agora, não quero falar dele, mas veja só, hoje em dia a gente está vendo o caráter messiano. Outro dia a moça escreveu assim para mim, eu estava lendo, ela falou assim, esse aqui é um homem de Deus, e mostrou a foto do nosso presidente, ele é o Messias, ele foi enviado por Deus. Outro dia tinha uma profecia de um homem africano, falando, olha, esse aí foi mandado por Deus, e as propagandas ia falando tudo isso. Bom, eu estou dizendo que é uma coincidência, talvez não seja. O terror, o medo dos órgãos de repressão, ajuda a compreender o silêncio da sociedade alemã diante das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Então, a Gestapo não seria tão eficiente sem a ajuda dos cidadãos comuns. O que eles faziam? Mandavam prender as pessoas, eles prendiam, mandavam matar, julgava, sem ser um julgamento com advogado, um julgamento dentro do processo legal. Então, 41% dos processos contra o judeu na cidade de Krefeld foram iniciados por denúncias civis. As pessoas denunciavam e mandavam prender o judeu e mandavam prender qualquer um. E aí, com o apoio popular, construiu o quê? Uma ditadura. Foi construído o quê? Uma ditadura. Hitler estava preocupado com o apoio popular e construiu uma ditadura. Você sabe o que acontece na ditadura? Você pega essas pessoas aí que gostam aí, vamos dizer assim, vamos pegar de exemplo assim, o nosso atual presidente. Esses fanáticos do presidente, que fala que ele é enviado de Deus. Olha só o que está escrito aqui, que a gente leu. O caráter messiânico de Hitler foi bem explorado pelo ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Aí você pega um cara desse que é extremista, que xinga todo mundo no WhatsApp, no Facebook, coloca uma tarja aqui no braço dele, aqui, coloca aqui aliança pelo Brasil, aliança não sei com quem, Deus acima de tudo, acima de todos, e fala pro cara assim, os comunistas são do diabo. E aí o que vai acontecer? Esses caras vão entrar nas casas e arrastar as pessoas que não compartilham da mesma ideologia deles e vai matar, igual mataram os judeus, igual prenderam os judeus, igual acabou com aquele país e depois foi acabando com os outros países e houve uma guerra mundial, porque Hitler estava preocupado em construir o que? Uma ditadura, ele queria mandar. Além de tudo, havia o racismo. Hitler valeu-se de um antissemitismo. O que é antissemitismo? As pessoas detestavam os judeus. Olha só, o mito de que os judeus eram aliados do diabo. Colocou na cabeça do povo que os judeus eram do diabo, que os comunistas é do diabo, que o petista é do diabo, que o socialista é do diabo. Eles põem na cabeça das pessoas. A discriminação foi adaptada aos propósitos do Führer. Eles adaptavam o quê? Adaptavam aquilo que ele queria falar na cabeça das pessoas. O judeu é do diabo. Daí depois matou o judeu, o negro é do diabo. Matou os negros, os comunistas são do diabo. Matou os comunistas, os petistas são do diabo. Matou os petistas, os homossexuais são do diabo. E aí sempre achou um inimigo para pôr na cabeça da pessoa. Mas ele não, ele sempre é de Deus. E olha o que ele falava. Começou a matar judeus, ciganos e outras, raças parasitárias. Gente, não foi outro dia atrás que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chamou as pessoas de parasitas, falando que que pessoa que trabalhava para o governo é parasita. Eu ouvi isso. Então,
Parece que as pessoas têm lido bastante a cultura alemã da década do Führer, da década de Hitler. Por quê? Porque eles são movidos pelo antissemitismo. Aqui são movidos pelo anticomunismo. Aqui são movidos pelo antipetismo. Aqui são movidos pelo por exemplo, homossexualismo. Eles ficam atrás de tudo. Para quê? Para fazer as maldades que ele tem. Eu achei essa revista muito parecida com as coisas que acontecem de hoje. E para mim, o que mais pegou foi isso aqui, ó. Caráter messiano de Hitler, dizendo que ele era um homem de Deus. O que é o caráter messiano? Que ele é o Messias. Caráter messiânico de Hitler. Ele foi bem explorado pelo seu ministro da propaganda. Hoje em dia as pessoas estão falando, a mulher falou que é homem de Deus. O Hitler gostava da Igreja Batista. Olha que coisa interessante. Gente do céu, é só lendo que a gente aprende. Olha aqui aonde que esses homens da Ku Klux Klan, eles iam na Igreja Batista lá nos Estados Unidos. Eu fiquei assim aterrorizado. Eu não sabia que a Igreja Batista era uma igreja que ajudou também o Hitler, ajudou o nazismo, os luteranos. Também li um artigo aqui, ó, que antes de 1933 o Partido Nacional Socialista gozava de grande favor junto ao eleitorado protestante em geral. O partido do presidente Führer, Hitler, que não era ainda presidente, ele tinha influência junto ao eleitorado protestante. Hoje a gente chama evangélico. E foi assim que eles ganharam as eleições, usando o quê? Os evangélicos. Só que depois que Hitler se instalou no poder, aí ele não quis mais saber de evangelho. Aí ele não quis mais saber disso daí. Aí o que ele fez? Aí ele partiu para o nazismo. Então, eu tenho um outro aqui, que ele fala assim, ó. Olha só. Primeiro líder nazista da igreja nazista do Reich foi o bispo protestante Ludwig Müller. Foi o bispo protestante dos nazistas. Era um bispo da igreja protestante evangélica, que era um dos assassinos de judeu, negro e de todas as pessoas que eram contra a ideologia deles. Então, Hitler, ele usou a igreja. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, as pessoas não lêem muito, né? Então, eu gosto de ler. Fico sempre procurando as coisas para ler. E é gostoso passar informação para as pessoas. Tem mais aqui, uma curiosidade. Ó, curiosidade, o fato é que na tentativa dos nazistas de uma união com a Igreja Batista dos Estados Unidos para doutrinar futuramente aquela nação, pois a sociedade era racista e a Ku Klux Klan tinha grande poder político na época. A Igreja Batista, ela era racista. Por que ela era racista? Não gostava de negro, a Igreja Batista. Porque assim, os alemães, eu fiz um estudo uma vez sobre a nação americana, e ali eu descobri que 3 milhões de alemães, do ano de 1850 até 1910, migraram para os Estados Unidos. E os alemães formaram uma base, e eles eram 17% de todos os descendentes de imigrantes dos Estados Unidos. E ali Hitler, que já tinha a Igreja Batista, a Igreja Luterana e mais 30 denominações evangélicas, o que ele tinha? Uma simpatia, porque foi fundada na Igreja Batista a Ku Klux Klan, que era essa sociedade que matava os negros. Então, outra mentira que as pessoas gostam de falar é que o nazismo era de esquerda, mas o nazismo não era de esquerda. O nazismo, ele era da extrema direita, capitalista, racista e cristão protestante oficialmente. Olha só. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para a gente aprender junto o que a história nos mostra. O passado, ele pode nos mostrar o que pode ser no futuro. E eu não gostaria que no futuro a gente ficasse na mão de pessoas extremistas. Nós vivemos numa sociedade onde a nossa democracia é que nos dá direito à liberdade. Fechar Congresso, fechar Senado, fechar Supremo Tribunal Federal, ter uma pessoa só para mandar, isso aí não funcionou em lugar nenhum no mundo. A única coisa que aconteceu foram mortes.
mortes e mais mortes. A democracia e os símbolos que elas nos mostram, ela nos ajuda a gente viver numa sociedade melhor. E espero que esse assunto que a gente está falando aqui possa ajudar você. No próximo assunto eu quero falar sobre Martin Luther King. Vou falar sobre um pastor negro que, olha só que coisa interessante, é um pastor negro, Martin Luther King, morreu em 1964. E ele ficou contra o governo. As pessoas falam assim pra gente, pessoa que não lê Bíblia, né? Tem muita pessoa que não lê Bíblia, a pessoa não lê Bíblia, não sabe nada de Bíblia. E às vezes quer discutir, aí pega um versículo lá isolado e fala assim que a gente tem que respeitar o quê? As autoridades. Agora eu pergunto para você, se tem que respeitar as autoridades. Eu pergunto para você, você acha que os alemães, então, eles tinham que respeitar a Hitler? Eles tinham que respeitar o Hitler, o Führer? Você acha que uma pessoa de Deus tinha que respeitar um homem assassino desse? O que você acha? E Martin Luther King, interessante falar isso, que ele ficou contra o governo por causa do racismo que havia. Ele fez uma desobediência civil de não violência. E ele ganhou até um prêmio que hoje, né, a gente conhece, que é chamado de... esse prêmio, ele é chamado de... Deixa eu achar aqui o nome. Deixa eu achar aqui para ver se você conhece junto comigo. Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King ganhou o quê? O Prêmio Nobel da Paz. Por quê? Por ele lutar contra a segregação que separava os negros. E olha que coisa interessante. Além de ele lutar contra a separação e ser pastor, a Igreja Batista era a favor da Ku Klux Klan. E aí, colocaram uma bomba numa igreja batista, eu peguei o recorte de jornal aqui, colocaram uma bomba numa igreja batista e acabaram matando 4 meninas, 4 crianças que estavam dentro daquela igreja, 4 crianças que estavam dentro daquela igreja, eu tinha aqui o recorte, eles mataram 4 crianças, explodiram 4 meninas lá, para fazer o seu racismo. E Martin Luther King ficou contra tudo isso daí. Ele fez uma campanha de não violência, ganhou a medalha presidencial, ganhou a medalha de ouro do Congresso. Hoje existe o dia de Martin Luther King, existem ruas com o nome de Martin Luther King, e foram renomeados em sua honra um condado de Washington, que foi dedicado a ele, e um memorial Martin Luther King Jr. foi também colocado no National Mall, que é esse lugar americano aqui. Então ele fez um movimento, ele era evangélico, e as autoridades nós temos que respeitar, mas desde que as autoridades possam também estar respeitando. Olha, começou assim, eu acho que esse negócio, olha, eu não gostaria que fosse assim, eu não gostaria que a gente chegasse nisso daí, eu não gostaria de ver o nosso povo levantando a mão dessa maneira e começando algo que a gente já viu acontecer. Hoje a gente está vendo muita coisa acontecendo que já aconteceu antes. Muita gente vivendo de símbolos, levantando a mão agora, fazendo símbolos que começaram com os nazistas e depois acabou na morte de milhões. Hoje nós vemos pastores evangélicos fazendo símbolo, se apoderando desse mito, se apoderando de símbolos que destruíram a Alemanha e o mundo. Pessoas que estão vendidas sem escrúpulos, que estão aí para fazer o quê? Fazer da idolatria do mito, igual estava escrito lá, fazer uma idolatria, fazer com que as pessoas achem um nacionalismo, achem um Messias que possa mudar a vida delas, mas que na realidade são só símbolos de um passado cruel, triste, desagregador, que destruiu a sociedade da época, com símbolos que nós, hoje em dia, nós não devemos cultuar. Era assim naqueles tempos. Veja só como que era, como que as pessoas adoravam. Veja como as pessoas estão fazendo hoje.
dentro também das igrejas evangélicas. Não é a mesma coisa? Não são símbolos? Por que nós vamos ficar quietos diante de símbolos tão horrendos, diante de coisas tão assim desagregadores, que nós sabemos o futuro, o racismo, nós sabemos o futuro que isso vai trazer morte para as pessoas, que vai trazer coisas que nós sabemos que vai destruir a vida. Nós sabemos que a idolatria é uma coisa horrorosa, que é uma coisa que não serve para nós, que nós não precisamos disso. Nós sabemos também que agora as figuras públicas, como naquele tempo de Neil Miller, pastores que se venderam a esse fascismo, que se venderam a essa deselegância do evangelho, que estão confundindo o evangelho, confundindo com o poder terreno. Nós temos que lutar contra isso, contra todas essas coisas. Não podemos aceitar, tá bom? Que esse pequeno estudo ajude você a estudar mais. Eu na próxima live que eu vou fazer, eu vou falar sobre as batistas e a Ku Klux Klan, que era um órgão segregacional, um órgão que era contra os negros. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu não estou dizendo que no Brasil é assim, mas a Igreja Batista ela ajudou Hitler e ajudou também a luterana, e mais de 30 igrejas protestantes se ajuntaram ao Terceiro Reich, que matou mais de 6 milhões de judeus. Eu vou colocar aqui só uma coisinha que eu peguei aqui da extrema-direita norte-americana, que eu tenho aqui, eu peguei um recorte aqui, no dia que o Donald Trump ele foi eleito. Olha só, no dia que ele foi eleito, a organização racista Ku Klux Klan da Carolina do Norte convocou para dezembro uma marcha para celebrar a vitória do republicano Donald Trump à presidência americana. Em sua página da internet, os leais cavaleiros brancos do KKK da Carolina do Norte convocaram uma marcha para 3 de dezembro. A raça de Trump uniu meu povo. A raça de Trump uniu meu povo, acrescenta a convocação. Então, eles ainda existem, eles têm direito de poder se expressar nos Estados Unidos, mas eles não podem fazer expressões públicas, porque eles não podem fazer manifestações públicas, mas com a entrada de Donald Trump, eles fizeram uma marcha, a Ku Klux Klan, que matava os negros, que explodiu a igreja batista, que matou aquelas 3 meninas, a Ku Klux Klan, que destruiu, eu assisti um filme numa cidade que eles mataram mais de 300 pessoas. Eles escreveram, a raça de Trump uniu meu povo, porque eles são a favor das pessoas brancas e não das pessoas negras ou hispânicas ou de qualquer outra cor. Bom, terminando, eu escrevi 7 motivos que fizeram, eu falei sobre 7 motivos que fizeram os alemães embarcarem na loucura de Hitler, e também falei aqui por Hermes Fernandes, pastor evangélico. O tema é: como os evangélicos garantiram a vitória de Adolf Hitler na Alemanha. Qualquer coincidência com fatos normais ou acontecendo nessa época são mera coincidência. Mera coincidência. Agradeço você que ouviu. Eu sou o pastor Júlio Carneiro. Vou me formar agora em julho, se voltar às aulas. Eu vou me formar agora na licenciatura em Física. Gosto de ler a Bíblia, sou estudioso, dou aula e estudos bíblicos. Já são quase 9 anos que eu faço estudos bíblicos e estou lendo um pouquinho mais agora devido à universidade e às matérias que nós temos, e gostaria de estar passando sempre as informações para você. Eu vou subir esse vídeo também no YouTube, e se você quiser lá compartilhar, dá um like, deixa seu comentário. Pode ser que tenha pessoa que não goste, né? Mas aqui também a informação, ela não é necessariamente para agradar. O que a gente está falando são de fatos históricos, juntamente com fatos que nós estamos vendo no dia a dia. Se alguém não gosta, paciência. Se você não gosta, paciência. Eu não posso fazer nada, não posso te agradar. O que eu posso fazer é passar a informação. Deus abençoe você. Olha, coronavírus está aí. Vamos limpar as mãos com álcool gel, vamos evitar aglomeração, vamos evitar todo tipo de problema possível. Fique em casa, ora bastante para Deus cessar essa praga, para a gente poder voltar à vida normal, porque tem muita pessoa sofrendo e muitas pessoas vão sofrer, além das mortes, com também as finanças. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.